Olá, seja muito bem-vindo ao Muito Além de um Projeto, podcast da Sala de Arquitetos. Aqui nós exploramos temas profundos e variados do universo da arquitetura, proporcionando insights sobre inovações, desafios e o impacto social da arquitetura na vida das pessoas. Nosso foco é abordar temáticas que vão além dos projetos arquitetônicos convencionais, mergulhando em discussões que envolvem a comunidade arquitetônica e urbanística, tanto local quanto globalmente. O tema de hoje será Preservação do Patrimônio Arquitetônico. Como manter a história viva em novos projetos? Eu sou Meg Dalbó, arquiteta, estou representando a diretoria da Sala de Arquitetos e hoje estou com convidadas muito especiais. Me acompanham Camila Sirtori, Vanessa Reiriz, que são arquitetas associadas da Sala de Arquitetos, e também a nossa convidada especial, Rosana Guarese, que está aqui também é arquiteta e está representando a DIPAC. Sejam muito bem-vindas. Gente, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho, tá? Então vamos uma a uma. Camila Sirtori. Sim. Meu nome é Camila, eu sou da Verum Arquitetura. O meu escritório atua há mais de 10 anos no mercado. A gente não atua diretamente na área de patrimônio histórico, mas a gente já teve alguns projetos onde foi importante a gente ter um olhar mais apurado para essa área de patrimônio. Esses projetos foram bem desafiadores para o escritório e acredito que essa conversa vai ser muito importante para todos nós arquitetos, para a gente poder ter um debate mais aprofundado sobre essa área. Isso aí. Vanessa? Oi, eu sou a Vanessa Reiriz, eu sou formada na Universidade Federal de Pelotas há 25 anos, então tenho a especialização em patrimônio histórico pela mesma universidade, mas hoje o meu escritório ele atua com um projeto de interior, tanto residencial quanto comercial. A gente busca também, fora o macro do patrimônio, é sempre trazer algum resgate de memória e afetivo para dentro dos projetos de interior, que isso eu acho que também complementa o assunto que a gente vai ter hoje. Isso aí. Rosana? Então, meu nome é Rosana Guarese. Como foi falado, eu trabalho na DIPAC, que é a Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico, que é o órgão de proteção do patrimônio histórico no nível municipal. Então, é bem legal que a gente possa ter esse espaço de conversa com os colegas e com a comunidade em geral, para que a gente possa colocar as questões de patrimônio que são tão importantes para qualquer comunidade. Isso aí. E eu sou Meg Dalbó, sou arquiteta e urbanista formada pela UX, sou pós-graduada pela Unicinos na área de prevenção e combate a incêndios. Também não trabalho tanto diretamente com patrimônio, mas já trabalhei na área de prevenção, né? Então, acompanhando projetos que foram feitos em edificações, né, que são patrimônios de Caxias. Então, vou introduzir o tema rapidamente para a gente ter uma visão geral e apresentar também para quem vai ver o podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a preservação do patrimônio arquitetônico em novos projetos. Então, um tema importantíssimo para manter a história viva, né? Tanto municipal, estadual, federal. Nosso patrimônio arquitetônico é a memória construída de quem somos. Ele abriga histórias, valores e técnicas que moldaram a identidade das cidades. Preservar essas construções vai além de restaurar fachadas, né? É um exercício de interpretação crítica que busca manter viva a essência do passado enquanto a gente responde às demandas contemporâneas de uso, conforto e sustentabilidade. Ao integrar elementos históricos a projetos novos, o arquiteto precisa equilibrar 3 forças: o valor cultural do bem tombado, as normas que regem sua proteção e a viabilidade funcional e econômica do projeto. Então, quando esse equilíbrio ele acontece, surgem os exemplos, né, das segundas vidas nos patrimônios, que revitalizam centros urbanos, ampliam a oferta de espaços residenciais, culturais ou comerciais e reforçam o senso de pertencimento da comunidade. Nesse episódio, nós vamos debater como a boa preservação respeita a autenticidade, utiliza tecnologias de ponta e gera rotas de futuro para edifícios que, de alguma forma, poderiam se tornar ruínas silenciosas, né?
E esse episódio ele é patrocinado pela Fino Detalhe Acabamentos, gente, que tá passando aqui, localizada em Caxias do Sul. A Fino Detalhe é referência em materiais de construção, acabamentos de alta qualidade. Com um atendimento personalizado e uma curadoria impecável, a loja oferece soluções que transformam qualquer projeto em uma verdadeira obra de arte. Conheça mais no Instagram, @finodetalhe, finodetalhe com 2 L's no final. Então vamos lá, gente. Quando a gente vai para a gente entender o que é patrimônio, como é que a gente pode diagnosticar, né, o valor histórico de uma edificação? Essa pergunta é bem legal, porque a gente pode colocar algumas questões que às vezes geram dúvida para as pessoas que não têm o conhecimento, ou as pessoas mais leigas. Patrimônio é qualquer bem, no caso de patrimônio, né, material, que tem alguma referência, alguma relação com a cultura daquele local. Então, é alguma coisa mais específica e que faz parte ou que está presente na memória ou que faz referência à cultura daquele local específico. Então, por isso, ele é muito diferente de um local para outro, né? Então, não tem aquela situação específica de, eu vou olhar, isso sim é patrimônio, algumas coisas que a gente acha que não é, né? É entendido por aquela comunidade como relevante para eles. Então, é muito mais complexo do que só se colocar como que seria uma fachada ou como que seria um elemento de um patrimônio. Independe, né, às vezes da idade, às vezes a gente tem uma casa que a gente entende, é muito antiga, mas daqui a pouco ela não tem uma relevância, né, e eu sei que existe uma discussão, né, de daqui a pouco um prédio que ele não é tão antigo, mas ele tem uma relevância tão grande para a comunidade que ele já pode ser considerado como um patrimônio, né, e aí como é que tu vê isso? Se a gente enxerga, né, então esse edifício, ele é um patrimônio. O que o proprietário faz? Ou o que nós, arquitetas, né? Como é que a gente vai fazer para dizer para o nosso cliente? É um patrimônio, a gente precisa pensar não em fazer uma reforma, mas sim em restaurar. Assim, para o entendimento, como ele é mais, tem essa complexidade e eu, assim, pessoalmente, eu como arquiteta, quando eu entrei para esse setor, né, você vê a arquitetura, né? Então, os estilos, como que se é mais antigo ou mais recente. Aí, quando você começa a trabalhar nisso, que você faz a interação, principalmente com os historiadores, você vê que tem muito também a ver com aquele local, aquele entorno, aquela família, aquela empresa. A gente conta toda aquela história. E a gente sempre diz lá no nosso trabalho que é muito mais interessante, é muito mais legal que uma arquitetura, que um imóvel conte aquela história do que um livro, ou um cartazinho, ou um painel. É muito melhor que a própria arquitetura possa contar. E às vezes são histórias riquíssimas, são histórias de o porquê que determinado local tem aquele nome, tem a ver com aquela família, né? Então, várias questões específicas. Então, é difícil eu dizer assim uma forma que você vai olhar e vai dizer, eu acho que isso é patrimônio, porque às vezes não é uma questão de ser com uma cara mais antiga, mas é importante que o profissional, principalmente da arquitetura, ele possa buscar isso, conversar com o nosso setor, ou buscar essas informações através dos livros ou das informações que existem, para ter esse olhar atento, porque vir do arquiteto eu acho que é, né, o adequado, que o arquiteto possa questionar isso, para colocar para o seu cliente, quem sabe a gente pode ver se isso não tem algum valor, e buscar essa informação, né? Ela está disponível e a gente pode enriquecer um trabalho com isso. Isso mesmo. E chegando lá na DIPAC, né? Então, vamos supor, nós arquitetas, né? A gente iniciou um trabalho de interiores em uma casa mais antiga, a gente viu a necessidade. Burocraticamente falando, o que a gente precisa ter? Né? Vão ser as até eu acho que o nível de intervenção, até onde a gente pode ir, esse auxílio, de repente, do órgão de vocês para o nosso dia a dia. Tá, então, assim, para nós, o primeiro passo é ir lá conversar, né? Então, vai lá, a gente senta, conversa junto, a gente está disponível para fornecer os materiais, para explicar situações, para dar exemplos, inclusive até exemplos de como que é o procedimento, como que é a metodologia específica para se fazer um restauro. Então, a gente tem tudo isso disponível. E uma conversa é o primeiro passo. Olha, eu tenho esse imóvel, eu não sei se tem alguma questão de valor histórico, eu gostaria de ter essa informação. Se tiver valor histórico, vai ter uma ficha de inventário.
inventário, porque a gente tem mais de 600 fichas de inventário lá, de imóveis em Caxias do Sul. Então, se tem algum valor, se ele já foi definido, vai ter uma ficha, a gente pode fornecer essa ficha para o profissional, pode explicar questões específicas, se o imóvel tem alguma questão de algum material especial ou não, é mais padrão, né? Então, assim, é muito diferente se for um imóvel tombado, né? Aí existe muito mais especificação nessa ficha e muito mais detalhamento a ser feito, uma metodologia a ser seguida nesse projeto. Então, a gente está lá, assim, justamente para dar essas explicações e auxiliar os profissionais. Uhum. E como que está sendo feito hoje em Caxias? A gente tem imóveis que estão nessa fase de restauro, a gente tem, tu falou são 600? 600 fichas. 600 fichas já de imóveis dentro de Caxias do Sul, que são considerados patrimônio, não tombados todos, claro, mas que são considerados patrimônio. E fala um pouquinho sobre funciona isso, sobre assim. essa demanda que gente, é bastante, né? Pode até assustar, mas é assim. Uhum. O que são essas fichas? São um reconhecimento inicial, um entendimento inicial que até agora a gente está contratando uma revisão desse inventário. Inventário é uma lista, é um reconhecimento inicial. Nesse sentido, é só para que a gente tenha um norte para esses imóveis. Não é a mesma coisa que são 55 imóveis tombados, aí eles já têm uma ficha bem detalhada e a gente já consegue dizer, tem um regramento legal, né, até uma proteção legal. Esses outros é mais um norte para ter um entendimento. Ainda não tem uma legislação específica que trate, é legal a gente estar trabalhando nisso e vai precisar fazer essa conversa com a comunidade, com os profissionais, para buscar uma legislação que proteja e que também dê incentivos para essas pessoas, né, no futuro, para que a gente possa trabalhar com esses outros imóveis que hoje a gente chama de inventariados, que é simplesmente, né, uma ficha que os define. Mas, então, é assim, a gente faz essa conversa, a gente faz essa interação e, no caso de fazer algum projeto nesse imóvel, então, é essa troca. A gente diz, olha, existe isso, esse imóvel tem tal especificidade, se você quiser trabalhar, né, detalhando isso ou colocando isso como algo relevante no seu projeto. Existe uma outra questão que é importante, que em Caxias a gente tem não só os imóveis tombados, mas existe uma proteção legal para imóveis, por exemplo, num determinado zoneamento definido no plano diretor, que se chama centro histórico. Dentro desse centro histórico, que é um retângulo que pega várias ruas ali no entorno da praça, existe também uma proteção. Então, qualquer imóvel que você vai fazer uma intervenção, seja só na fachada, ou seja na forma dele, neste entorno, precisa passar pelo nosso setor e não só pelo SMU. E há, às vezes, um desconhecimento nesse sentido, né? Então, acontece, por exemplo, de você fazer isso para colocar uma loja nova, né? Ou daí a pessoa, eu vou fazer, ou até para colocar a parte de letreiros de propaganda, né? Que a gente sabe que já aconteceu na nossa cidade uma modificação e uma interação bem grande nesse sentido há alguns anos e fez toda a diferença. Fez. Né? Finalmente, nossos prédios começaram a aparecer, né? O que a gente tem de bonito na cidade, no centro da cidade, começou a aparecer finalmente, né? Eu tenho uma dúvida, assim, Rosana, que é a questão de incentivo, por exemplo. A pessoa que tem um prédio que ele está inventariado, eventualmente está tombado, o custo dessa manutenção desse prédio é todo do proprietário ou tem algum incentivo de isenção de imposto, alguma coisa assim, para que ele possa também conseguir manter o prédio dele ok, sabe? Com uma estética também interessante para que ele possa permitir, porque às vezes a gente também tem esse contraponto, assim, né? Às vezes o proprietário tem aquele prédio que tá inventariado, que tá tombado. Eu vejo isso muito, essa questão de como que funciona isso. Tu tem algum incentivo de isenção, né, alguma maneira que ajude o proprietário a manter esse prédio ativo bem, assim? Sim, é uma questão bem importante que muitas pessoas nos colocam. Então, assim, existe, primeiro, todo proprietário, independente de ser um patrimônio histórico, é responsabilidade dele a manutenção da sua edificação. Até por questões, né, de leis, outras legislações que colocam da função social da propriedade, né? Você tem um prédio num centro, tem toda a infraestrutura ali.
é sua responsabilidade a manutenção. Não é diferente para o patrimônio, mas no caso do patrimônio tombado, que existem uns regramentos bem específicos de como você vai manter e um regramento mais, né, próprio. Mais rígido, né? Quando você faz o tombamento, você já tem um incentivo que, no caso de Caxias do Sul, e aí muda de município para município, que é os índices construtivos. Há um cálculo e há uma definição de índices construtivos que depois ele pode no mercado colocar para que sejam utilizados em outros imóveis. Quando você faz um prédio que você vai ampliar, né, a quantidade de metragem construída, você pode comprar índices. E o imóvel tombado, ele gera esse tipo de índice. Então, é uma forma de incentivar a pessoa e de ter um recurso. Há uma forma de controle disso, para que seja usado no imóvel. Então, a gente faz um acompanhamento para que, prioritariamente, né, possa ser usado para o restauro, mas existe esse incentivo. Outras questões que a gente vê que são bem recentes, mas daí eles atingem ainda o imóvel tombado. Hoje a gente tem as leis de incentivo à cultura no nível federal e no nível estadual. Existem formas de você buscar recursos para fazer esses restauros, né, comprovando, colocando dentro do que eles têm de regramentos, né, e metodologias, você pode colocar para buscar esse tipo de recurso. Por exemplo, a gente teve recentemente a finalização da Capela Santo Sepulcro, ali na Júlio de Castilhos, e ela utilizou recursos de leis de incentivo. Então, foi feito todo o projeto e ele foi finalizado e está lá feito totalmente conforme o regramento, de acordo, aprovado por nós, acompanhado. Então, a gente faz todo um acompanhamento. Então, há formas de se trabalhar isso. Também lembrei agora que, no caso do imóvel tombado, a partir do tombamento, aquela área também não paga mais o IPTU, que também é uma outra forma, né, de incentivo para que o proprietário mantenha. E eu acho que uma outra questão interessante da gente falar é a questão de quem vai mexer nesse patrimônio, né? Tu tem quem pode ou não pode, né? Tu tem um prédio que ele é tombado, qual o profissional que pode organizar isso? Tem alguma coisa de vocês como órgão que tenha que ser respeitado? Porque a gente viu recentemente também uma questão aqui em Caxias, que acho que a Meg ia falar também de uma questão de uma pintura de um prédio e que foi feito irregular, né? E a gente teve um problema grande ali que a gente sabe e realmente a gente precisa abordar, porque muitas vezes a pessoa que é leiga, né, ela não entende que ela tem um patrimônio na mão dela, né? Isso. E que isso precisa ser cuidado, que não se pode fazer manutenções ou intervenções nele sem ter um cuidado, um profissional daqui a pouco que esteja junto, orientando. Para tal, né? Isso aí. Então, tem que ter um arquiteto, tem que ter um engenheiro, tem que ter uma responsabilidade técnica, tem que ter todo, né, projeto memorial, ART ou RRT, e precisa ter vocês também. Acho que a dúvida é essa, né? Aí. É isso aí. Então, assim, sempre que você for fazer, mesmo que seja só uma pintura, a gente sempre fala lá, nunca é só uma pintura, né? Até porque a gente sabe como profissional que você vai mexer naquele reboco, você vai ter que refazer partes, você vai tirar partes. Então, nunca é apenas uma tinta. No caso do patrimônio, isso é muito mais relevante porque existem os imóveis mais antigos que eles têm uma tecnologia, uma forma construtiva diferente. Então, lá naquele reboco e naquela base de assentamento dos tijolos, vai ter materiais, por exemplo, muita cal envolvida ali, e aí ele trabalha diferente. Eu não posso usar as tintas que eu uso para uma outra edificação. Existem tintas especiais para isso, que hoje a gente não usa mais aquela caiação que existia antigamente, mas eu tenho tintas modernas que fazem essa função. Então, eu preciso ter essa informação e que normalmente o leigo não tem, mas o profissional tem. O que a gente vê, assim, no dia a dia? Se eu consigo que venha para fazer um restauro, principalmente no imóvel tombado, um profissional que tem essa especialização, que normalmente é um arquiteto, né? É uma especialização da nossa área, é muito mais tranquilo, porque você passa as informações, ele já vem com toda aquela metodologia específica para restauro colocada e ele consegue fazer de uma maneira mais ágil. Se a pessoa tem uma certa dificuldade, mas ele é um profissional habilitado, né, no caso um arquiteto, a gente vai fornecendo os materiais e vai construindo. Mas é complicado para mim, como profissional da parte da prefeitura,
você não quer conduzir o trabalho do colega, né? Isso é difícil, então fica uma situação delicada de você, faz assim ou assado. Às vezes algumas até pedem, mas eu fico, não, você decide. Existem várias formas de fazer a mesma coisa, desde que respeite os princípios. Mas para o restauro, existe uma metodologia própria para isso e que ela, se você seguir, ela conduz às soluções, porque você vai avaliar aquele imóvel pedaço a pedaço, parte a parte, material, a técnica construtiva, tudo isso vai estar explícito naquele trabalho e aquilo ali, claramente, você colocando, vai te mostrando qual é a solução que você vai ter que adotar. E aí, no final, você só decide, bom, vai ser assim ou assado, mas não tem muito. E também é explicativo para nós. Quando você recebe assim, eu não sou especialista em todos os imóveis. Né? Cada eles são diferentes. É né? E aí, quando essa metodologia, ela explicita ali toda a questão do imóvel, você tem o conhecimento sobre ele, qualquer um, e aí as respostas, quando chegar lá no projeto, ele é resultado disso. E não é o contrário. Eu primeiro faço uma planta baixa, eu defino as questões, e aí depois eu vou... Quem não sabe faz isso. E a gente vê claramente. Aí depois eu vou e sigo como se fossem apenas pranchas. Não, ali todo esse detalhamento, ele é indispensável para chegar num bom resultado. E o profissional que já está habituado com isso, ele faz naturalmente. Então, é bem importante que seja, no caso, principalmente de um imóvel tombado, que seja esse profissional com esse conhecimento, que são coisas específicas. Não é nada de outro mundo. Não é nada... As pessoas se assustam. Mas não posso fazer nada. Não é o caso. Não é nada, assim, tão diferente. Mas tem algumas particularidades e que é importante. A gente vai ter agora, que está em andamento e vai finalizar, o Alto Palácio, que é um imóvel ali na Sinimbu, de grande importância, muito relevante para a nossa cidade, e ele vai ter, além da preservação, né, daquele imóvel, vai ter uma inserção de uma parte nova. E isso é importante para que as pessoas vejam que existe uma fala que diz que é tombado, eu não posso fazer nada. Né? Dificultou, não dá para fazer mais nada, não dá para mexer. E não é isso. Aí, quando esse ficar pronto, vocês vão poder ver que há intervenções, que há o cuidado com o patrimônio, mas existe a modernização necessária, né, para as novas atividades, e existe até a inserção de uma parte nova, né? Eu acho que essa questão é um estigma muito grande, assim, essa questão de que, falou bem como tu falou, assim, tá tombado, tipo, não posso fazer mais nada, então não tenho. Então, eu acho que o que a gente também, como profissional, tem que trazer muito é o retrofit, né? É as pessoas entenderem essa coisa do retrofit, da nova utilização de um prédio que é patrimônio também, né? Então, tu vai preservar o prédio, tu tem aquela questão de tombamento, mas tu pode dar também um novo uso, às vezes, para ele. Deve, porque olha só, por exemplo, a gente tem muito na nossa cidade essas edificações que eram industriais. A Maesa, o Eberly no centro, muitas outras. Obviamente, você não vai colocar uma indústria no centro de Caxias do Sul hoje. Não tem condições, né? Uma metalúrgica, muito menos. De zoneamento até, né? Nem dá, não é possível. Então, é necessário fazer essas atualizações e colocar novos usos. Nunca o órgão de proteção ao patrimônio não vai permitir, por exemplo, alguma inserção de elemento de PPCI ou de elevador. Agora, a gente vai buscar a melhor opção que respeite o imóvel. Por exemplo, na Casa de Pedra, que todos conhecem e que é do município, existia um PPCI que colocava um monte de plaquinhas em tudo que é lugar, inclusive numa das paredes com pedra. E aí a gente foi junto com os profissionais e conversou. Será que a gente não pode fazer de outra forma? Será que a gente pode colocar, por exemplo, os extintores de uma maneira diferente, não pendurando nessa parede? Tudo é possível resolver. Até porque a gente tem uma legislação para prevenção de incêndio que é própria para patrimônio, né? Então, a gente não precisa seguir a regra, né, da prevenção contra incêndio, que todo mundo precisa seguir. Patrimônio não, né? A gente precisa parar
entender o que é, o que a gente pode, que a gente precisa manter, o que a gente pode realmente avaliar. E sim, tem outras soluções, né, Sim, Camila? novas tem. tecnologias também que ajudam bastante na parte da prevenção contra incêndio. Isso aí. E de tudo, por exemplo, acessibilidade. Tem questões que a gente diz, olha, isso não é Uhum. solução. Uhum. Então vamos buscar outros caminhos. Se eu vou ter que colocar um elevador, vamos colocar numa posição melhor na fachada para que não impacte na principal. Outras soluções, né? Que é Cami, tu possível. trabalha, né, vocês fazem bastante projetos e reformas em Sim. escolinhas, em prédios um pouquinho mais antigos, Sim. né? Qual que é a tua vivência com relação a isso? Vocês já chegaram a ter que, né, buscar daqui a pouco uma DPAC para fazer Sim. uma reforma, um restauro? Sim, já buscou a ajuda do DIPAC para nos auxiliar no restauro. Não foi um restauro em si, né? Foi uma reforma que a gente teve um cuidado maior para manter os elementos arquitetônicos vivos naquela edificação. Então, a gente buscou o auxílio do DIPAC, sim, para conseguir manter a originalidade do prédio, manter os elementos que eram importantes. E acho que essa troca foi bem importante para a cidade mesmo, para a gente ter esse interesse coletivo preservado. E qual foi Também. a tua dificuldade? Daqui a pouco vocês chegaram a ter alguma dificuldade ou barrou em Sim. questão, né, do entendimento do cliente ou do entendimento da prefeitura? Como é que foi? Sim, a gente teve que mediar bastante o interesse do cliente com o interesse coletivo. Então, foi uma conversa que demorou, acho que quase um ano para a gente conseguir convencer eles do que realmente era o melhor para a edificação como um todo. A gente tem algumas dificuldades que, por exemplo, isso é bem... É muito recorrente. O patrimônio tem a ver também não só com o reconhecimento das pessoas daquele imóvel, né, daquele local, daquele entorno, mas os materiais, por exemplo, o saber fazer. Então, quando eu troco todos os materiais, a Casa de Pedra é única hoje, né? Então, as pessoas que trabalhavam com aquele tipo de tecnologia, de colocar as pedras daquele jeito, ou de consertar aquilo, não existem mais porque aquilo ficou em desuso. E aí, Pois é, e aí não como é se que vende faz? mais o material. Pois é. Então, assim, hoje a gente diz a mesma coisa para as casas de madeira, para as telhas de barro. Se as pessoas trocarem tudo por telhas de alumínio, por telhas metálicas, vai chegar um momento que essas empresas vão fechar, que essas pessoas que trabalham com isso não vão mais trabalhar, e a gente vai ficar, né, igual a Casa de Pedra, né, que não tem mais como trabalhar aquilo. Então, há uma conversa, há uma discussão na parte do patrimônio sobre o saber fazer, sobre manter aquilo que é relevante para aquela região e lutar por isso. Então, assim, as pessoas dizem, eu não posso trocar o telhado. Olha, vamos colocar, existem telhas para vender, vamos colocar, né, dessa forma. Elas duram, elas têm a sua possibilidade de uso por longo tempo. Eu tenho o caso de 100 anos com telhas de barro. Claro, exige manutenção. É mais fácil, né, você ser atraído pela telha, nova tecnologia. pela tecnologia. Mas essa tecnologia, se ela substitui totalmente, então você chega numa situação que o patrimônio é muito prejudicado. Então, essa conversa nem sempre é fácil. Ou então, a conversa de você não pode colocar na fachada as cores da tua empresa, sabe? Sim, não pode pintar todo o prédio. Em alguns não dá para deixar que isso aconteça. Ou, por exemplo, tirar pastilhas cerâmicas porque para colocar as cores da empresa. Então, as pastilhas no modernismo são relevantes. Então, não é toda pastilha que a gente vai dizer para não tirar, mas tem questões que são relevantes para aquela arquitetura, e aí é isso que a gente coloca, né, para a pessoa. Então, vamos manter essas pastilhas, vamos trabalhar com ela, né? Então, algumas pessoas têm essa dificuldade de entendimento. Mas é meu, não posso nem pintar da cor que eu quero, né? Então, é difícil. Pois é, e dentro desse assunto, o que a gente precisa com certeza manter? Vamos supor ali a questão do Alto Palácio, né? O que a gente precisa com certeza manter? Se é layout, se é material, o que a gente pode mudar, ou a gente pode transformar, ou pode daqui a pouco trazer outro material, e o que a gente pode realmente modificar. Então, assim, bom, o piso tá caindo, não existe mais a mesma madeira, então eu posso retirar e colocar outra, e como é que eu posso ter esse cuidado, né? Quando a gente quer fazer um retrofit, daqui a pouco a gente tem uma planta que era um residencial, a gente vai transformar para um comercial, ou vai ser um museu, então a gente precisa abrir as paredes, a gente precisa transformar, né? O que a gente pode transformar e o que a gente realmente precisa cuidar e não pode mexer e tem que manter o original? É uma resposta que eu não consigo dar porque é conforme o imóvel, mas
por exemplo, Precisa eu vou dar o avaliar. exemplo do Alto Palácio. Porque essa Uhum. metodologia que a gente coloca ali, ela vai dando o valor de cada coisa naquele imóvel que vai dar a resposta. Mas o Alto Palácio é um exemplo que está acontecendo e eu posso falar, por Uhum. exemplo, Ele é um exemplo. a gente abriu parede, mudou Uhum. layout. Aí existem formas de trabalhar isso. Por exemplo, eu vou abrir paredes de uma área que é muito compartimentada e jamais eu consigo fazer uma nova utilização comercial ali. E aí existem formas de você contar essa história através da edificação. Então, manter a parte de cima, deixar só até uma determinada altura, e aí para cima fica registrado ali, né, o que A gente sobrou tem os da desenhos parede. de fachada, né? Daqui a pouco que dão originalidade para o prédio. Sim, ou a gente faz marcações no piso de como era aquele ambiente compartimentado antes. Então, existem soluções. Então, tudo pode desde que, né? Uhum, Então, sim. trabalhando adequadamente, claro, eu vou ter que inserir banheiros, eu vou ter que inserir elementos. Assim, Então, a gente tem as questões de adaptação, né, à legislação da prefeitura, novas, né? no Alto Palácio existe uma questão que aconteceu, por exemplo, existe um piso icônico lá, preto e branco, né? Que é um xadrez, assim, preto e branco, e que estava muito detonado, e a princípio o projeto colocava que talvez não fosse possível, né, restaurar. Até um projeto de restauro nem sempre ele dá as soluções naquele momento no projeto. Na hora da execução, por isso que a gente acompanha, você vai ter que tomar algumas decisões, encontrar algo que não estava previsto, vai mexer, vai ver um piso ali embaixo, né? Então lá a gente encontrou um piso, um pouco mais daquele piso no local que não estava, que tinha elementos por cima, e aí ele foi o que era original e que dava, e que foi feito o trabalho para ver como que seria, se dava para consertar, ele foi mantido como, né, um elemento original para que as pessoas reconheçam, e o restante ele segue um padrão similar, mas diferente. Então, o que não pode copiar ou falsear o antigo que a pessoa não reconheça, pode ser muito, e deve ser muito sutil a diferença, mas é preciso que a pessoa saiba que o que é antigo e o que foi reposto. Então, mesmo que seja na mesma linguagem, você tem que demonstrar de alguma forma. A madeira, está muito detonada a madeira, eu vou trocar. A gente sempre orienta, tenta manter como madeira, no caso do telhado. Madeira tá de todo uma cor detonado. parecida. Manter como madeira algo que trabalhe da mesma forma. Se ficar remanescente de madeira, vou tentar fazer uma madeira que trabalhe da mesma forma que a que existe. Mas o interessante, mesmo que tenha que trocar tudo, a gente busca que a pessoa tente manter o elemento madeira, por essa questão de saber fazer. Não tem de jeito nenhum, não dá, por outras questões, pelo uso. Aí se busca alternativa de outro material, manter então o desenho, né? Então, tudo você vai trabalhando para chegar numa solução que seja adequada para ambas as partes. Mas a gente vai sempre lutar pelo material, né? Por aquilo que é a referência daquele imóvel. Uma outra questão que também é relevante é que na nossa cidade, principalmente, quando é uma arquitetura modernista, as pessoas acham que é muito recente, que não tem valor. Se é né? questão Não é de histórico. olhar a idade, não olhar a relevância, Olhar a né? idade. E isso aí. também tem arquitetura. A gente vai perder todas se a gente for derrubando e achando que não tem valor. Vai chegar um momento que essa parte da nossa história, e que eram muitos imóveis, eles não vão mais existir. Então, também é importante que os profissionais vejam que não é só a carinha de antigo que dá o valor histórico, né? O olhar, né, apurado sobre a arquitetura como um todo, né? É uma boa arquitetura, então a gente vai manter, né? É interessante. Eu acredito que tem aquela visão do patrimônio que eu acho que o cliente não tem, e daqui a pouco que a gente também precisa mediar junto com vocês, que é de entender que uma obra, quando envolve um patrimônio, como o Alto Palácio, né? Que daqui a pouco a gente não vai ter um início, meio e fim, como se fosse construir uma obra do zero, que às vezes não tem início, meio e fim 100%, né? Então ali é uma obra que a gente precisa ir fazendo em partes, entendendo o que dá ou não dá para fazer, e muitas vezes ali a gente vai ter momentos que a gente vai ter que parar e analisar, né, o que fazer. Então, É né, bem a gente comum. precisa fazer essa. Acredito que talvez é uma das grandes discussões que a gente tem com clientes, né, e que pode acontecer com vocês é isso, né, dessas obras que elas vão parando, porque a gente vai encontrando elementos que são interessantes, que são importantes e que a gente precisa parar e avaliar. Acredito que é isso, né? Mas eu vejo que quando a gente consegue isso e a gente envolver, né, que o profissional consegue envolver o seu cliente, por isso para mim é muito importante que os profissionais tenham esse conhecimento, porque é um aliado ou pior, ou me dificulta, né, se ele não é um aliado.
no caso, se você consegue envolver o cliente, ele vê aquele valor e ele vai poder depois usar aquilo a seu favor na parte comercial, né? Que as Claro. pessoas vão querer ir lá para conhecer aquele imóvel, para ver aqueles detalhes que eles vão ser destacados, né? Então, Uhum. usar para que seja um diferencial, não é lá uma caixa de concreto como qualquer um outro. Lá vai ter aquela arquitetura a favor de quem for colocar o seu, né, o seu comércio, né, os serviços ali. Uhum. E vai contar uma história também daquela comunidade que tá ali inserida naquele entorno também. Isso que é perfeito quando você Uhum. consegue casar isso, né? Então, é importante o papel dos profissionais, dos arquitetos envolvidos, para que eles somem nisso, né? Para que a gente tenha a compreensão. Se eu tenho uma cidade em que as pessoas respeitam, conhecem o patrimônio e valorizam, é a identidade dessa cidade. Então, em tudo vai refletir. Ele vai ter mais cuidado com todos os, né, os equipamentos urbanos, ele vai ter amor pela Porque cidade. o patrimônio não é só a edificação. E eu acho que é importante a gente colocar aqui também que o patrimônio, o nosso patrimônio material, ele dá o embasamento para o nosso patrimônio imaterial, né? Isso. Que são Nossa história. a nossa cidade, as nossas paisagens, os nossos costumes. Então, Uhum. por Cultura. que queremos preservar tanto? É a nossa história, né? São as nossas memórias. Então, que a gente vai fazendo todo esse... A ideia é fazer todo esse resgate para que as coisas se perpetuem e fiquem. Então, o novo, a inserção do novo, não quer dizer que a gente tenha que destruir o antigo, né? Eles podem conviver e os dois terem a sua importância e o seu valor, né? Até porque a gente tem a Sim. questão da memória afetiva, né? Que a gente Uhum. trabalha nos projetos que a gente Isso. gosta muito, né? Então, o que a gente pode trazer de memória afetiva? E eu acredito que a edificação como um todo e até a parte da cidade como um todo, porque não é só a edificação, daqui a pouco é uma praça, né? Um monumento, né? Ou Então, um tudo isso é conjunto de memória. monumentos, de edificações também. Isso aí. Aquilo que você colocou, que vocês trazem memórias afetivas para o teu projeto de interiores, no caso da cidade, são essas casas remanescentes. Essas são, né, essas partes de memória. Eu que trabalho lá dentro da Maesa, já aconteceu inúmeras vezes de irem lá pessoas, senhores, né, de mais idade, pedirem para acessar e olhar. Às vezes eles levam até a carteira de trabalho, eles se emocionam, eles dizem aqui funcionava assim, assim, assado, sabe? E essa memória que está muito na cabeça das pessoas é que é relevante, é que dá o valor para um Isso. patrimônio. Sabe que lá, quando eu ainda era estagiária, eu participei acho que foi o último plano de prevenção contra incêndio que foi feito quando a empresa ainda estava trabalhando lá dentro. Então, às vezes eu digo para as pessoas, não, mas eu conheci com, né, a empresa funcionando, e aí dão risada, eu digo, não, isso também é uma memória afetiva para mim, sou nova, né, mas eu me lembro de tudo funcionando, a gente fez levantamento naquela época, um levantamento pequeno, que era para aquilo que a gente precisava, né, mas eu tenho essa lembrança daquele prédio funcionando. Claro que ele já estava degradado, né? Já estava com todo aquele problema que a gente sabe, né, que aconteceu. Mas então hoje para mim entrar também e olhar é uma memória. E eu acredito que sim, que a gente precisa manter esse espaço. É um espaço que, se Deus quiser, logo a gente vai começar a ver ele sendo, né, restaurado, revitalizado, né? Para a cidade eu acredito que vai ser muito importante. E é esse valor de reconhecimento que, se a gente não seguir o mínimo desses passos, dessa metodologia de preservação, a gente perde, né? Porque você pode destruir um patrimônio. Sim, porque mudar pouco a tudo. Maesa podia já ter sido demolida há muito tempo. Ou- A gente não ou- teria aquele patrimônio daquela forma, né? Ou desconfigurada. Né? Existem Desconfigurada características totalmente. que fazem com que a pessoa reconheça, né? Então, é tão importante quanto preservar, é ter este cuidado, né? Que nós temos mais entendimento, né? Enquanto profissionais da arquitetura, esse cuidado de fazer uma intervenção respeitosa, né? E que a pessoa chegue lá mais para frente e ela tenha esse reconhecimento. Porque senão ela vai perder. E, Rosana, eu tenho uma pergunta assim, ó. Às vezes a gente sente que até os próprios profissionais, às vezes, têm essa dificuldade de trabalhar no patrimônio, de reconhecer um patrimônio. Tu acha que onde que a gente podia melhorar enquanto comunidade para que as pessoas
tenham esse respeito e essa questão de valorização. Será que um pouco mais dentro da faculdade de arquitetura? Será que isso não teria que ser trabalhado mais em base, em colégio, sabe? Para que educacional, a de parte informação. isso, educacional lá, que venha raso lá de baixo, para que isso se torne natural, tu entender que isso é um patrimônio que tem que ser preservado. Assim, é bem isso. Assim, a gente é muito sobrecarregado e um grupo pequeno, mas quando é possível, eu vou em escola, a gente fala com crianças, gostaria de muito mais. E esses espaços como esse, eu faço também com universidades, a gente vai, faz uma palestra para os alunos, eu sempre mostro as coisas mais polêmicas, né? Então, olha, você não faça isso quando você se formar. Então, esses espaços que a gente gostaria de ocupar mais e às vezes não consegue, né, pelo excesso de trabalho, são importantes. Eu acho que é essa educação, e principalmente nós, profissionais, vocês fazerem isso, né, dar esse espaço, lembrar de trabalhar o patrimônio, fazer mais ações, assim, que a gente possa porque isso que vai fazer a diferença, né, principalmente em relação aos arquitetos, aos profissionais, ou a quem vai ser arquiteto. Para que a pessoa tenha pelo menos que ela questione, né? Será que eu não deveria olhar isso? Será que é ou não patrimônio? E aí depois, não, tudo bem, isso aqui é tranquilo, ou vamos tentar trabalhar para o lado de uma preservação, né? Ou pelo menos um reconhecimento de alguma questão. E tu sente que está mudando a cultura? Que a gente já está num movimento de mudança, de entendimento, ou ainda está muito difícil de trabalhar dentro? Tá difícil. E quem tu sente mais dificuldade é com a gente, que incomoda? Ou é com as pessoas que talvez não compreendem? Ou a legislação que é muito rígida? Que tu sente dificuldade? O entendimento que a legislação é rígida, mas ela não é tão rígida assim, de não posso fazer nada. A gente está conversando alguma questão de também trabalhar uma legislação que faça com que as pessoas olhem, por exemplo, esses imóveis inventariados, né, que tem algum incentivo para elas olharem diferente e valorizarem. A própria nossa legislação, isso a gente já conversou internamente, o plano diretor, por exemplo, às vezes ele não ajuda, ele atrapalha, porque eu tenho o regramento, o número de vagas de estacionamento, por exemplo, então a pessoa vai lá, eu quero fazer uma farmácia, eu preciso de 10 vagas de estacionamento. E não tem arranca espaço. A casa da esquina e bota Então, assim, eu vejo, coloca lá um cubo e coloca as vagas. Então, a gente vem conversando, vamos fazer que a gente possa liberar isso, para que a gente possa trabalhar diferente, porque às vezes a nossa legislação trabalha contra a gente. Isso, né? E aí o patrimônio precisa entender caso a caso, né, e não seguir a risca tudo que está no plano diretor. Porque prejudica. Então, trabalhar um olhar diferente. E a gente tem essa preocupação e já vem discutindo daí muito na área do patrimônio, mas isso é da arquitetura, que a gente está, não só Caxias, transformando as nossas cidades em esquinas com cubos rápidos, com uma arquitetura muito, rápida, farmácia, principalmente, ou mercadinhos, e que em São Paulo é muito mercado também. E assim, essa cidade, como que vai ser? Porque a cidade, ela reflete, né, o momento econômico, o momento daquela comunidade, e nós estamos formando uma cidade com uma arquitetura muito pobre. Né, no sentido de arquitetura rápidas, mesmo, né? Então, assim, o que isso vai gerar? Daqui a 10 anos vai ser o quê? Todas as esquinas vão ter esse tipo de... Claro, para o proprietário, ele pega, faz rapidamente ali e resolve, né? Mas o que isso... arquitetonicamente, a paisagem, nós precisamos discutir isso, é a nossa formação. Senão a gente vai ficar sempre viajando para a Europa, achando tudo lindo e vem pra cá. Né? Talvez São Paulo, que agora está no movimento de retrofit, tudo lindo, maravilhoso, e a gente reclama da nossa cidade, que eu acho que é o que a gente mais escuta, né? Sim. Que Caxias é uma cidade feia, mas que não é feia, daqui a pouco a arquitetura que está sendo mal trabalhada, ou a gente que não está valorizando o patrimônio que a gente tem, que sim, é muito bonito, né? Daqui a pouco... uma visão geral, né, que precisa mudar e que a gente precisa começar, né, a gostar mais da nossa cidade. Reconhecer os valores, né? Por exemplo, se a gente vai numa cidade da Europa, ou até acho que em Lima eu vi isso, o McDonald's não tem vermelho e amarelo em alguns locais, não tem na fachada. Sim. Porque ele respeita aquele entorno. E aí aqui a gente fala olha, você tem que
se você vai mudar a cor da fachada do imóvel tombado, você vai ter que fazer um estudo do que já teve. Ah, mas por que isso é só a cor? Não, é relevante. Sim, lá na Europa eles vão botar um Mzinho super sutil do lado de Sutil. fora, né? Em E a lugares gente é acha marrom. lindo É. isso, e a gente acha lindo, maravilhoso. Os Starbucks são muito assim, eu acredito, né? Porque você nem vê. Ele tem você- a cara da cidade ou do país que ele tá, né? Ele não pode se destacar naquele entorno muito histórico. Não é em todos, Uhum, obviamente. uhum. Mas no entorno muito histórico. E para mim chama atenção, né? Porque eu trabalho com Uhum. isso. Eu digo, olha ali, ele não é vermelho. Né? Daqui a pouco eles têm uma tecnologia que a gente não tem aqui, que vocês saibam ou não. De tecnologia. Uma tecnologia daqui a pouco de restauro, de manter, né, uma fachada, que a gente vê muitas vezes. A gente vai para a Europa, a gente vê aquela fachada inteira, plotada, né, com o desenho da fachada, enquanto está sendo feita a reforma. Existe algo que a gente poderia ter em Caxias que a gente não tem hoje? Que tu te Eu recorda? desconheço algo muito específico, mas o que eu vejo assim? Essa questão da metodologia e do conhecimento de restauro são de cartas patrimoniais, são de documentos, né, internacionais. Então, a princípio, o que se usa lá é o que a gente tenta também aplicar aqui, que são princípios gerais, né, de restauro, de como trabalhar com isso. E também isso muda. Vem, sabe, com o tempo vai evoluindo. Então, aquilo que se falava 10 anos atrás, hoje já é um pouco diferente. Então, é importante estar ligado, né, no que é discutido nesses encontros que geram essas cartas patrimoniais. Algumas são mais relevantes, né? Então, que é o que a gente trabalha. Então, a princípio, o que a Europa faz é o que a gente tenta fazer, né? Regra da forma de se trabalhar o patrimônio. Hoje, o que é muito mais falado em patrimônio é um contexto. Ser algo que não seja isolado, a não ser que seja muito especial. Senão, você vai tentar olhar aquele contexto e tentar preservar, não só como só um bem, mas como um contexto que faz parte e que é relevante para aquele bem também. E para a história daquilo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que entender mais a nossa maneira construtiva, o que a gente fazia, como a gente fazia, né? Daqui a pouco vai ter alguma tecnologia nova que vai surgir, que vai facilitar a nossa vida, né? Com relação a algumas coisas. Mas, basicamente, eu acredito que talvez entender, né, os nossos materiais, conhecer mais da nossa história, vai fazer com que a gente comece, né, a restaurar e a entender melhor as edificações. Por exemplo, facilitar a vida de todo mundo. Uma tecnologia que eu lembrei é essa questão da tinta. Então, a gente não tem mais como fazer a caiação, como era feita, usar... Isso, como é que a gente entende todas as camadas, como é que a gente chega lá, daqui a pouco vai ter um scanner que vai nos dizer qual foi a primeira tinta que foi pintada. Hoje a gente faz... A gente vai raspando, né? Mas a gente tem a tinta certa, a base, uma massa certa. Então, isso é uma tecnologia que existe para que eu faça. Sim, porque tu não pode botar uma tinta plástica numa fachada dessas de maneira alguma, né? Se você colocar, vai ficar rachando e você vai ter muito mais conservação. Então, não vai ser bom, sabe? Então, ter esse conhecimento e colocar a tinta correta, né? A base, a massa corrida, que é diferente, mas um fundo correto, isso vai te ajudar a manter mais aquela... E também daí nunca... construtivo, né? Daí você está respeitando, porque a gente fala, ela precisa respirar, ela precisa trocar com o ambiente externo. Quando tem muita cal, até mais ou menos a década de 40, as que tiverem para trás na nossa cidade, muito provavelmente vai ser essa tecnologia. Então, na dúvida, a gente faz testes de reboco, mas senão você tem que buscar isso, né? Senão você vai encarecer, em vez de melhorar, você vai deixar mais caro, porque vai ficar sempre se destacando essa parte. Por isso da que não tinta. pode fazer a reforma sozinha. E eu acho que a questão da restauração, a gente também tem que entender que no momento que a gente chegou nesse nível da restauração é porque a gente já está no último ponto, né? A gente podia ter sido, podia ter sido evitado antes, né? Se tu tivesse ter feito o cuidado que teria antes, a gente não precisaria chegar nesse nível final que é o da restauração. Que daí né? dizem que é caro. Ai, mas é caro restaurar, mas você não conservou. Então, o telhado, obviamente, o telhado de madeira, né, você precisa todo ano verificar as calhas, né, ajustar as telhas. Aí são coisas simples. Quando você deixa numa situação de quase ruína, obviamente vai ficar mais caro, né?
Mas isso em Isso. qualquer edificação, não Sim. precisa ser patrimônio histórico. Principalmente as que estão fechadas, né? Eu vejo pela casa da minha avó que a minha avó faleceu, parece que a casa faleceu junto, né? Então, se não tem esse cuidado de realmente cuidar a madeira, cuidar o telhado, né? Não sei se energeticamente querido do edifício, né? Então, a gente precisa cuidar, porque a gente vê muitos imóveis fechados em Caxias que dá 5 anos e realmente virou ruína, né? É bem importante, e por isso o nosso trabalho de tentar fazer a conciliação entre todas as questões que são necessárias, por exemplo, né, do IPPCI, da acessibilidade, porque muito mais importante é um imóvel preservado, mas utilizado. Se ele estiver parado, aí não está favorecendo o patrimônio. Então, a gente precisa, de alguma forma, dar uma nova utilização para aquele imóvel. Assim, a gente garante, né? Até porque ele também tem que dar o retorno, né? Para a pessoa, economicamente. Mas isso, que é sendo muito utilizado, importante, né? Muito ser importante. utilizado. Então, acredito que é isso que a gente tira, né, dessa conversa toda. Entrar em contato com vocês. Então, tem qualquer dúvida, né, sobre o patrimônio, se é um patrimônio, se não é um patrimônio, conversa com vocês, analisa, vocês vão dar todo o suporte. A gente também, né, como profissionais. Então, eu acredito que o que fica, né, desse podcast é isso. Então, olhar com um pouquinho mais de carinho, né, para as nossas edificações, para o nosso patrimônio. Querem falar mais alguma coisa antes de eu encerrar, gente? A gente está também trabalhando para colocar, agora vai ser revisto esse inventário das fichas todas, para colocar isso disponível no Geo Caxias, que também facilita. Não foi feito justamente porque precisa dessa revisão, já está quase pronto também para colocar os tombados lá, para que as pessoas também reconheçam de alguma forma, né? É interessante a população saber, né? Porque às vezes eu não sabia que eram 600, né? Então, daqui a pouco ter isso bem claro para a comunidade. Então, quais que são essas fichas, quais que são os prédios, o que a gente tem que olhar, né? Com quem que a gente conversa. Isso vai acontecer naturalmente, porque agora já está finalizando a licitação. Aí vai ter uma contratação que vai... Essa discussão, ela não é só interna, né? Então, vai gerar toda essa discussão, essa definição, e aí a gente pode colocar de uma forma efetiva para disponibilizar para todos. Vanessa? Eu acho que o que a gente tem que tirar também dessa conversa é para tentar com que as pessoas olhem com mais carinho com o que a gente tem, né? Os nossos prédios, o nosso patrimônio, a nossa cidade. Eu acho que se a gente tiver esse olhar melhor, eu acho que as coisas também vão melhorando no sentido de ter esse resgate, né? De tentar ir buscando esse resgate. E eu acho que é num prédio, eu acho que é num móvel antigo que era da tua avó, eu acho que, né, num livro que é do teu pai, porque essas coisas que a gente vai trazendo para dentro da nossa casa também, falando no micro, mas que daí se expande para o macro, tu vai te dando aquele bem-estar e aquela questão de sensação de aconchego de vida, sabe? De história, de memória. De pertencimento. Isso. Eu acho que é tentar isso, olhar com mais carinho um pouco para as coisas ao nosso redor. É verdade. Muito bem, chegamos ao final do episódio de hoje. Quero muito agradecer a presença da Vanessa, da Camila e da Rosana, nossas convidadas de hoje, e agradecer a Fino Detalhe que patrocinou esse episódio. Também aos nossos associados da Sala de Arquitetos e a você, nosso ouvinte, pelo tempo que passou aqui com a gente. Se você é arquiteto ou arquiteta e quer se associar a uma entidade que é propositiva, que é representativa, que apoia profissionais, estimula networking, participa de ações sociais e de eventos importantes do setor, esse ano a gente vai ter o lançamento de um evento grande, entre em contato com a Sala de Arquitetos. Você pode nos escrever pelo Instagram, em @Sala de Arquitetos, ou pelo WhatsApp no número 549-9904-7569. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Para ver outros episódios, acesse Associação Sala de Arquitetos no YouTube ou procure Muito Além de um Projeto no Spotify. Continue acompanhando a Sala de Arquitetos e nossos outros canais também. Acesse o blog através do site saladearquitetos.com.br, no Instagram, @Sala de Arquitetos. Você também pode conferir todas as edições do nosso magazine na vitrine digital, saladearquitetos.rds.land/vitrine-revistas. Até a próxima edição.